Eu quero começar lendo o que o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu jovem filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo, que garoto bom, hein? Diz que esse menino foi escolhido como uma pessoa de caráter, e era um garoto. Paulo falou: eu quero que ele vá comigo em minha companhia, porque ele foi elogiado. Eu estava lendo ontem que ele foi elogiado, e Paulo falou: pô, eu quero ele na minha companhia, eu não quero ir com outro, não, eu quero ir com ele, quero que ele vá comigo nessa maratona aí que eu vou fazer de viagem. Então, aí Paulo escreve aqui em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Desmascarando os falsos ensinamentos. Desmascarando os falsos ensinamentos. Desmascarando os falsos ensinamentos. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Ora, o Espírito, aqui o Espírito é o Espírito de Deus. Aqui é o Espírito com letra maiúscula. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Apostatar da fé, espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ensino de demônios, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Senhor Jesus, a tua palavra, ela é pura, ela é única, ela é absoluta, ela não precisa de um reforço, ela não precisa de objetos, nem utensílios, nem nenhum tipo de cerimoniais para que essa palavra tenha forças. Ela é suficiente, poderosa. Ela por si só, ela não volta vazia, ela tem um desígnio ou um decreto de Deus para cumprir no coração da humanidade. Meu Deus, vou eu lançando a semente, que pela rádio, pelos aplicativos, pelas redes sociais, pelos bairros, pela manhã, pela tarde, à madrugada, não me importa. O que importa é que essa palavra vai chegar ao coração do teu povo. Eu oro no nome de Jesus, e o povo feliz, curado, abençoado, próspero, saudável, rico, mais que vencedores, digam todos amém e amém e amém. Hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021. Segunda-feira, 1º de novembro de 2021. Hoje é um dia que o Senhor nos deu, e eu quero compartilhar com a família, com as famílias, com a igreja, com os santos, com os fiéis, com os predestinados de Deus, esse assunto, desmascarando os falsos
ensinamentos. Deixa-me ver aqui. Por exemplo, o que é falso? O que quer dizer essa palavra falso, né? O que quer dizer essa palavra falso? Quer dizer, vamos aqui. Dicionário. Falso. Contrário à verdade, sem correspondência com a realidade, fingido, que aparenta ser o que não é. Olha. O que mais? Enganador, desleal, infiel, traidor, aleivoso, mentiroso. Então a palavra falso quer dizer enganador. Quando Paulo diz aqui, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, 1 Timóteo 4:1, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu coloquei aqui uma pauta. Primeira da pauta. Apostatarão, apostasia, abandono da fé. São os caminhos do falso. O falso, ele não prega a fé, ele prega para que as pessoas abandonem a fé. O que é a fé? Hebreus 11:1 diz, né? A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. E no segundo diz, espíritos enganadores. Então, são os espíritos enganadores que transmitem ensinamentos enganadores. E diz que esses espíritos enganadores, os ensinos que eles trazem às pessoas, são ensinos de demônios. Tudo está aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, 4, do versículo 1 ao versículo 3. Diz que são espíritos enganadores, ensinos de demônios. Diz que é pela hipocrisia que eles falam assim. E essas hipocrisias falam mentiras. Eles falam mentiras para as pessoas que têm as suas mentes cauterizadas. Qual é o tipo de mentiras que esses espíritos enganadores andam pregando por aí? Primeira mentira, alguma das mentiras que está nesse contexto aqui, eles proíbem o casamento. Segunda mentira, abstinência de alimento, o tal do jejum. Para quem que eles passam essas informações? Para quem não conhece plenamente a verdade. Então, tudo isso, apostasia, ensinamentos de espíritos enganadores, ensinamento de demônios, pelos hipócritas, que eles falam mentira, mas isso só cai no coração daqueles que não conhecem plenamente a verdade. Olha, vou ler aqui o versículo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. O problema está quando alguém não conhece plenamente a verdade. O que é uma verdade plena? Tem muita gente pregando algumas coisas, né? Graças a Deus, que são verdades. Mas tem outros que não pregam uma verdade plena, na totalidade. Eu separei aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quantas passagens bíblicas. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Só para tratar desse assunto. Só para tratar desse assunto. Nós temos aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Só 34. Mas claro que a gente não vai poder dar 34 passagens, não vai dar em nada, né? Se eu sair daqui metralhando vocês sem parar para fazer um raciocínio, nós temos que fazer um raciocínio, temos que raciocinar em cima da pauta que nós estamos. Qual é a nossa pauta de hoje? Desmascarando os falsos ensinamentos. Onde eu vou parar hoje? Hoje eu poderia parar na apostasia, né, que é o abandonar a fé. Eu poderia parar espíritos enganadores, ensino de demônios, hipocrisia, pelo falar dos hipócritas. Mas eu quero falar de um falso ensinamento, com todo o carinho e com todo o respeito que eu tenho pelas igrejas, pelas religiões, mas eu não posso deixar de mostrar a verdade sem ofender, sabe? O apóstolo Paulo, ele não brigava com as pessoas, ele provava à luz das Escrituras o que ele defendia estava certo. Então, eu quero começar hoje defendendo à luz da palavra que o que a igreja, a maior igreja, né, da terra, que é chamada Igreja Católica Romana, os católicos, nós sabemos que tem, se a gente for desmascarar a Igreja Católica, os ensinamentos da Igreja Católica, nós sabemos que o uso de imagem é uma abominação para Deus. Está escrito lá em Êxodo capítulo 20, que a gente não deve ter ídolos, que a gente tem que fugir dos ídolos. E Paulo diz aos Coríntios que ele não quer que a gente seja participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo chama os ídolos, por detrás dos ídolos, o que está por detrás dos ídolos chama de demônio. Não sou eu quem chama, é o apóstolo Paulo, eu só leio o que está escrito. Então, mas hoje eu quero falar desse pedaço, dessa parte aqui da Bíblia que diz assim, ó, versículo 3, 1 Timóteo 4:3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Proíbem o casamento. Quero falar dessa proíbem o casamento. Qual é a igreja que proíbe? Hoje eu estava até vendo uma TV nova, TV da Jovem Pan. Se você fica vendo essa porcaria de Rede Globo, Rede Record, Rede TV, essas porcarias que tem por aí, TV Jovem Pan, no canal fechado, na net, tá na Sky, tá em todo lugar, você acha lá, Jovem Pan, a Jovem Pan virou TV, então você vai ver tem um jornalismo maravilhoso, você vai estudar verdades ali, vai estudar coisas maravilhosas, informações valiosíssimas. Não sei se você já está por dentro aí. TV Jovem Pan, você está me ouvindo pela rádio, você que tem canal da Sky, tem canal da NET, da Claro, da TIM, TV fechada, ela está lá. Acho que é na NET, no meu é na NET, é 576, acho que é 576 ou 577, é perto da CNN, ah, que beleza, pertinho da emissora do comunismo, né? Você sabe que a CNN é comunista, né? É comunista. Então, então, deixa eu aqui. Proíbem o casamento. Você sabe que eles defendem, a igreja diz que o primeiro papa da Igreja Católica, o tema de hoje é desmascarando os falsos ensinamentos. Então, quando diz assim, ó, eles defendem o seguinte: o primeiro papa da igreja, o papa fundador da Igreja Católica, eles defendem que foi Pedro. Pedro foi o papa da Igreja Católica. A minha pergunta é essa, com todo respeito, como que o Pedro
foi Papa da Igreja Católica, como que o Pedro foi Papa da Igreja Católica, se esse mesmo Pedro, ele era casado. E se ele foi Papa da Igreja Católica, não deveria seguir o ensinamento de Pedro, não deveria seguir... Pedro fala de família, Pedro fala de submissão da esposa, do marido. Então, não deveria os padres, o líder, né, que é o Papa, né, com seus concílios, seus cardeais, não deveriam colocar uma lei nova e abrir mão para os seus padres, porque se são origem em Pedro, tem que casar. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que apostatarão da fé. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores. Então ele diz que quem ensina falsos ensinamentos, não sou eu que estou falando, não. Estou lendo o que está aqui escrito, ó. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Então, quem ensina falsos ensinamentos são espíritos enganadores. E ele fala assim, eles ensinam o quê? Eles ensinam doutrinas, essa palavra é doutrina, é ensinamentos de demônio, ou seja, eles ensinam mentiras. Quando eu falo ensinamentos de demônio, não é falar, vamos falar de espíritos malignos, de entidade. Não é isso. Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre ensinamentos, sobre mentiras. Pessoas que usam o poder de comunicar-se para comunicar às pessoas verdadeiras mentiras que são repetidas por centenas. Ontem nós tivemos o dia da Reforma Protestante, acho que é 500 e poucos anos que Martinho Lutero, né, acho que 500 e um pouquinho, que Martinho, 504, 506, não me falha a memória, que Martinho Lutero deu o brado, né, levantou 95 teses, o justo vive pela fé, acabar com a indulgência, acabar com a pagar para ser salvo. Então, o padre, foi um padre, Martinho Lutero era um padre alemão, que se levantou, Deus deu coragem, Deus inspirou aquele homem, Deus deu ousadia, que ele se levantou e fixou 90, ele escreveu à mão, que não tinha nada, hoje é uma maravilha, né? Escreveu à mão e colocou nas portas, lá da escola, onde ele era professor, de onde ele dava aula, falou, isso aqui é a verdade que eu, a partir de agora, vou defender. Mesmo que a liderança não defenda o catolicismo, mesmo que a liderança não defenda isto, eu vou defender estas verdades aqui. Ele falou, são 95 teses, ou seja, 95 assuntos que ele achou na palavra, que ele leu na palavra, que não batia com os ensinamentos da Igreja Católica. Não batia. Você sabe que ele casou. Depois que ele saiu da Igreja Católica, ele casou, ele arrumou uma mulher e casou. Fez certo. Ele deve ter visto isto aqui. Está escrito na Bíblia Católica. Existe a carta do apóstolo Paulo para Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 4, está lá. Irmãos católicos, em nome de Jesus, eu não tenho ódio de vocês. Deus que me livre. Ter ódio de alguém no meu coração, não cabe isto. Não tem espaço para ódio de ninguém. Mas eu não posso deixar de falar e ler o que está escrito. Pastor, então o senhor me prova na Bíblia, que o senhor falou que Paulo usava a palavra, usava os escritos para desmontar os falsos ensinamentos da época dele. Eu vou lhe mostrar aqui na palavra, aqui está escrito no livro de Mateus, capítulo 8, guarde aqui, Mateus 8, Mateus 8, 14 e 15.
Olha o que diz aqui, na palavra de Deus sobre Pedro, se ele era casado ou se ele não era casado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, Pedro tinha uma casa, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Quer dizer o que, pastor? Não. Quer dizer o que está escrito. Jesus chegou na casa de Pedro, provavelmente, não sei se a sogra morava lá, ou se ela estava visitando a filha, né? Que isso é normal, né? Então diz que, tendo Jesus chegado na casa de Pedro, isso você encontra em Marcos 1, 29 ao 31, e você encontra isso também em Lucas 4, 38 e 39, você encontra. Eu peguei essa passagem logo de Mateus, que Mateus fala o nome dele, Pedro, que em Marcos e em Lucas fala Cefas. Aí algumas pessoas falam, não, é Cefas, porque não sabe que Cefas foi chamado de Pedro, né? Jesus falou, tu é Cefas, você agora é Pedro. Pedra, pequeno fragmento de pedra. Então, quando ele fala assim, e tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Então, o primeiro ensinamento falso, aqui nós desmascaramos agora, mostrando ao mundo inteiro que Pedro tinha uma casa, tinha um lar, tinha uma esposa. Diz os estudiosos que ele tinha 1 ou 2 filhos. Diz os estudiosos, não está na Bíblia, não fala dos filhos, mas diz os estudiosos que Pedro tinha 2 filhos. Então Pedro, ele era casado. Então, o Papa nunca poderia ser Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, nunca poderia ser Pedro. Irmão católico, fica aí, não sai não. O Papa nunca poderia ser Pedro da Igreja Católica, porque Pedro era casado, tá aqui, Mateus capítulo 8, versículo 14. Essa está na minha Bíblia, está em qualquer Bíblia que você tiver na tua casa. Qualquer Bíblia sagrada. Bíblia católica, Bíblia cristã, Bíblia, qualquer Bíblia. Está lá o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra destes acamada, ardendo em febre. Então quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que Pedro, o apóstolo Pedro, a qual a Igreja Católica, com todo respeito, defende que foi o primeiro Papa da Igreja Católica. A pergunta é essa. Se Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, é uma pergunta. Se Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, por que razão os padres são proibidos de casar se Pedro era casado? Me responda. Aí você volta lá para 1 de Timóteo 4, 1 Timóteo 4 foi o texto que nós usamos, do versículo 1 ao 3, ele disse assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores, a doutrinas, a ensinamentos de demônios. Então, diz que as pessoas iam deixar a fé porque elas iam escutar espíritos enganadores. Isso aqui está em qualquer Bíblia. Não está só na minha Bíblia, não está em qualquer Bíblia. 1 de Timóteo, capítulo 4. Irmãos católicos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, leiam a Bíblia. Não fique cego pela religião. Leiam a Bíblia. Leiam a palavra de Deus. Pare um pouquinho e leia a palavra de Deus. Dá uma oportunidade para você se educar com a palavra, para você poder conhecer, para você poder defender a tua fé. Olha o que Paulo falou aqui. 1 Timóteo 4:2 agora. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Versículo 3. Que proíbe o casamento. Então, quem é que proíbe? Qual é a religião, com todo respeito, qual é a religião que os seus líderes são proibidos de casar? Qual é a religião?
não é o catolicismo. Porque aí você vê centenas e centenas de escândalos de pedofilia, de abuso de diácono na igreja, de padre está sendo processado, o Papa tem que pedir perdão ao povo porque houve abusos. Você vê, isso acontece em todas as igrejas, mas na Igreja Católica Romana, porque o Papa é um homem, os padres são homens. Se Deus colocou o homem para se casar com uma mulher, e o Papa é um ser humano, o padre, o cardeal, são seres humanos, por que razão não permite isto, irmão? Então, o tema de hoje é desmascarando os falsos ensinamentos. Então, a igreja que proíbe o casamento de homens com mulheres, ou seja, o homem não pode casar. Se você quer ser um papa, não pode casar. Martinho Lutero era um padre alemão que ontem se comemorou o dia da libertação, né? O dia da libertação. O padre se insurgiu contra a Igreja Católica. Martinho Lutero era um padre. Falou assim, não, porque a Igreja Católica vendia indulgência para salvação. Vendia. A construção do Vaticano foi debaixo de muito dinheiro, de muito sofrimento do povo. Muito sofrimento. Tirou muito dinheiro. As pessoas pagavam para ser salvas. Martinho Lutero, padre alemão, que revolucionou a Igreja Católica. Os católicos devem saber disso. Tem muitos católicos que me ouvem aí pelas rádios, pelos aplicativos, pelas redes sociais. Tem que saber, tem que procurar saber da tua fé. O que está sendo ensinado que não está na Bíblia, mas está sendo ensinado. Não está na Bíblia, mas está sendo ensinado. Será que a palavra de Deus serve para quê? Para que a palavra de Deus? Só para quê? Para carregar um livro para lá e para cá e não saber o que tem dentro? É para isso? Então, 1 Timóteo 4, 1 a 3. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo fala que quem ensina mentira são espíritos enganadores, ensinando mentiras. Diz que pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem a sua mente cauterizada. Então as pessoas, elas têm que ler a Bíblia. Porque se ela não lê a Bíblia, toda a informação do homem sem a Bíblia é a informação do homem. Eu não posso acreditar no homem, eu tenho que acreditar no que está escrito. Se o homem lê o que está escrito, eu acredito. Mas se não está escrito, eu não acredito. Eu dou validade para a palavra de... Não, mas o Papa é infalível. Infalível, só Jesus é infalível. Jesus é infalível. Não existe nenhum homem nesta terra que seja infalível. Se existisse algum homem nessa terra que fosse infalível, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Essa pessoa que é infalível morreria por nós. Mas quem veio foi Jesus quem veio. Então quando ele diz que proíbe o casamento, a pergunta de novo, qual é a igreja que proíbe dos seus bispos, cardeais, padre, não casar? A Igreja Católica. Esse ensinamento é falso. Ponto. Primeiro ensinamento que abordamos hoje é esse ensinamento, que proíbem que o homem de Deus se case. Tá aí a consequência de não casar. Tá aí. Não precisa ser novinho para fazer besteira, não. Tem um monte de padres velhos, pastores velhos, fazendo porcaria aí de sujeira aí. Padre, pastores, rabinos. É carne, é ser humano, é gente. Deus fez o homem para ter uma esposa. Quando ele criou o homem, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Está lá em Gênesis. Far-lhe-ei uma ajudadora. Então a mulher foi colocada para ajudar. Aí está o padre sozinho. O cara acorda sozinho, dorme sozinho, vai para lá sozinho. Aí tem desejo, como qualquer homem, vai fazer o quê? Você imagina o que acontece nos secretos. Você imagina o que acontece
nos casulos deles, que eles estão lá sozinhos. Você imagine. Porque ele é homem, é ser humano, gente. Ou pensa que lá tem o quê? Um semideus, um anjinho vestido de gente. Não. É ser humano. Com todo respeito, eu não estou aqui desrespeitando de religião de ninguém, não estou aqui profanando. Eu estou só mostrando que são ensinamentos que não procedem da Bíblia. Se alguém tem alguma coisa que me prove que o padre tem que não casar, porque Deus mandou não casar, me prove aí. Me prove. Há pessoas que não vão casar? Claro que não. Claro, tem gente que tem o dom para casar e tem gente que não tem o dom para não casar, mas não quer dizer que essa pessoa virou padre. Agora, tem um monte de padre que doido para casar, como Martim Lutero era doido para casar. Assim que ele se insurgiu contra as falsas ensinamentos da Igreja Católica, o padre alemão Martim Lutero, em 1517, começou a revolução. Aí surgiram os protestantes. Então, nós somos considerados protestantes. Nós protestamos contra isto que a Igreja Católica ensinou a vida toda, porque, infelizmente, falta de ler a Bíblia. Eu peço para os meus irmãos católicos para lerem a Bíblia. Leem a Bíblia. Leia um versículo, mas leia. Não fique sendo... A pior coisa que tem é quando alguém é guiado pela cabeça do outro. Quando alguém é levado pelo outro. Você não pode ser guiado, você tem que ser guiado por Deus. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Se você é um cristão, que você é um católico, é a Bíblia. Então, essa é a primeira parte. Nós temos aqui, olha quantos versículos bíblicos aqui, ó. Tudo isso aqui é versículo bíblico. Mas aqui, que eu separei para falarmos sobre isso na semana, tá bom? Então, eu desejo a vocês uma noite abençoada, uma noite de saúde para todos, de paz no espírito. Mas não deixe de ler. Leia 1 de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Depois você leia o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15. Aqui em Mateus mostra que Pedro era casado, que Pedro tinha sogra. Se Pedro era casado e tinha sogra, se ele era o Papa, então automaticamente todos os papas e todos os padres deveriam também ter esposa e ter sogra, né? Que isso é salutar, isso é bom demais. Não é bom, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem falou isso, tá bom? Senhor Jesus, que essa primeira palavra desmascarando os falsos ensinamentos, nós vamos falar sobre muitos assuntos, meu Deus, não só da Igreja Católica, mas do meio evangélico, de alguns pastores que não são pastores, de algumas igrejas que não são a tua igreja, e alguns ensinamentos que são ensinamentos de demônios dentro da igreja evangélica, e o Senhor vai me capacitar, me treinar minha mente, fazer com que eu aprenda e receba da parte de Deus esses ensinamentos e possa transmitir às famílias. Eu oro que haja cura, milagres e maravilhas. Do outro lado, se alguém doente, seja curado. Se alguém que está passando uma necessidade, que seja suprida por Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, e amém, e amém. Meu telefone para contato é o 9. Você pode dar a tua opinião. Você está aqui, você está aí pela rádio, você pode me ligar, falar assim, não, o Papa tá certo, o Papa ele é solteiro, Pedro divorciou da esposa e agora ficou sem mulher e virou Papa. Então você pode dar eu quero que você me prove na Bíblia. Não adianta fazer a sua ideia. Eu quero que me prove na palavra. Na palavra, porque eu te li a palavra. Não adianta vir com filosofia, vir com, eu acho. Eu não acho nada. O que está aqui escrito é o que deve ser para nós. Tá bom? Meu telefone é o 986-02-2369. 986-02-2369. 986-02-2369. Com todo respeito, tá bom? Tá bom? Amanhã, terça-feira, nosso culto às 19h30. Fiquem todos na paz. Deixa eu aqui me despedir aqui dos irmãos aqui
do aplicativo. Primeiro aqui, deixa eu despedir dos irmãos do aplicativo. Todos os irmãos aí que estão no aplicativo aí, que estão aí no nossa rádio 92.9, a Rádio Conexão Gospel. Vou me despedir de vocês todos. Saúde para vocês. Nós vamos nos ver, ou você vai me ouvir amanhã, ao vivo, né? No nosso culto à noite, às 19h30, tá bom? Na rua Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Sedai. Vá lá, vai cultuar a Deus conosco, vai crescer, vai aprender, vai ter raízes, vai se tornar um cristão verdadeiro, conhecedor dos decretos de Deus, tá bom? Então um beijo para vocês aí, da 92.9 e dos aplicativos. Tchau para vocês. Fiquem aí com a programação. Isso, agora vou me despedir também aqui dos irmãos que estão pela rádio 94.5, os irmãos aí da Baixada Fluminense, estão aí pela rádio 94.5, você que está aí pela 94.5, pela 92.1, rádio Resgatando Vidas. Então eu quero deixar vocês amanhã, um culto abençoado, vocês são nosso convidado, venha fazer parte da família Restituição, tá bom? Ore aí que eu estou aí no meu coração de começar aí um grande ministério aí em Mesquita, tá? Ore a Deus para as portas se abrirem, tá? Você que é morador de Mesquita, me ajude aí, que o meu coração está ardendo para plantar aí um ministério aí em Mesquita aí, tá bom? O Ministério Restituição chegar aí em Mesquita, tá bom, queridos? Então fique aí com a programação aí da rádio, tá bom? Fique na paz. Deixa eu abrir aqui a programação, a oração aí, pimba, abri. Foi, né? Foi, não foi? Foi, tá bom. Graças a Deus. Então, vocês aí, povo do Ministério Restituição, chegou aí o Gilmar, chegou a turma toda, né? Graças a Deus, chegou bastante abençoado. Fiquem todos na paz, uma noite abençoada para a família Restituição. Eu amo vocês, é vocês que mantêm isto aqui funcionando, irmão. É a fidelidade de vocês, é a oferta de vocês, é o amor de vocês, é a contribuição de vocês, é a fidelidade de cada um, irmão. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Não deixe de serem fiéis, sabe? A gente sempre passa sufoco. Esse mês foi também bem 20% menos. O outro mês foi 40% menos. Esse foi 20% menos do que nós já arrecadamos durante o mês. Então vamos ver se nesse mês a gente chega junto, tá, irmãos? Vamos lá, vamos aí semear. Você que está aí trabalhando, tendo o seu dinheiro em dia aí, tá? Semeia aí no Ministério Restituição, põe aí tua semente. Você que está me ouvindo aí, põe aí a tua semente, ligue para nós, põe aí a tua semente em nome do Senhor. Fica na paz. Tchau, 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 tchau.